dia a todos. Estamos aqui na Rede Bahia, que é uma empresa de grande porte de comunicação e mídia. Uma empresa número 1 aqui na Bahia, que é afiliada da TV Globo. E estamos aqui ao lado da Cristina Barreto, que é gerente corporativa de desenvolvimento e cultura da Rede Bahia, dessa empresa tão referência na Bahia. Então, Cristina, a gente está aqui te conduzindo, fazendo você apresentar, porque a gente está vendo aqui através de um trabalho acadêmico da Faculdade da Universidade Federal da Bahia, da Escola de ADM. E a professora pediu para que a gente se apresentasse com um gestor da área de recursos humanos. Nosso tema hoje é remuneração e benefícios. Então vamos lá. Ok, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou aluna, fui aluna UFMA, né? Me formei em Direito. Então é um prazer enorme estar podendo contribuir aí com minha experiência de um tema que eu gosto bastante, né? Que é remuneração, benefícios, carreira. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Gente, antes da gente começar a falar de remuneração e carreira, eu queria me apresentar a vocês, né? Como eu falei, como o André até me apresentou, meu nome é Cristina Barreto, eu tenho 19 anos de experiência no mercado, na área de RH, sou formada em Direito. Logo que eu comecei minha carreira, eu percebi que a advocacia não ia me fazer feliz, então eu acabei fazendo uma transição de carreira e fui para a área de RH. Me encontrei profissionalmente nessa área e aí eu comecei uma especialização, pós-formação acadêmica para atuar nessa área, tá? E uma das carteiras que eu me especializei foi justamente em remuneração e benefícios, tá? Hoje a minha estrutura na Rede Bahia, eu coordeno uma equipe, gerencio uma equipe de 14 pessoas e eu tenho uma área específica para a gestão de remuneração e benefícios. Como é que a gente atua nessa área, tá? Eu digo que é assim, é o coração estratégico, a parte estratégica da empresa está dentro de remuneração e benefícios, porque ela influencia diretamente em todas as minhas outras carteiras e todos os subsistemas de RH. Se eu não tiver uma política de benefício, de remuneração bem estruturada, eu não consigo atrair pessoas para trabalhar na organização, eu não consigo reter pessoas na organização, eu não consigo ser benchmark para outras empresas no que tange a esse tema tão estratégico que é carreira, remuneração, benefícios. Então é uma área que eu olho com muito carinho e muito cuidado, tá? Quando a gente fala de remuneração e carreira, principalmente remuneração e benefícios, vou voltar um pouquinho atrás para que vocês entendam como é que se constrói uma política de remuneração dentro de uma organização e como é que a gente define os benefícios, tá? O primeiro passo da gente é definir qual é a metodologia que nós vamos utilizar. Existem várias hoje no mercado. A que nós adotamos na rede é o que a gente chama de metodologia da REI, tá? REI Group é uma empresa especializada em políticas e metodologias de definição de remuneração, em que ela toma como base o know-how que a pessoa precisa ter para ocupar uma posição, tá? O nível de responsabilidade que ela tem nesta organização e qual é o nível de soluções de problemas que ela tem que ter na posição. Uma vez que ele encontra nas suas descrições de cargo, entrevistas internas com a organização, entendendo qual é o papel dessa organização dentro da sociedade, ele começa a dar pontos para cada cargo. Esses pontos são comparados com outras empresas de mercado e a partir daí você define qual é o salário que essa posição, que tem um determinado ponto, vale no mercado. A partir daí, e aí é o que eu te digo que é uma área extremamente estratégica, a gente toma como posição, como decisão, qual a política de remuneração que a gente vai adotar.
E aí, política de remuneração e estratégia, como a gente chama, é qual é a amplitude salarial que eu vou dar para essa posição. Então, quando a Rei me manda o seguinte: Cristina, uma gerente de desenvolvimento e cultura hoje no mercado, que vale X pontos, tem um salário médio, gente, esse exemplo, tá? Não estou passando meu salário não, é 15 mil reais. Sendo 15 mil reais, eu sempre coloco na minha tabela salarial que esse é o meu 100% da faixa, é o meu ponto da faixa, média de mercado é isso aqui. E aí, cada organização toma a sua decisão estratégica de que forma ela vai construir a sua tabela salarial. E aí a gente está falando de amplitude, tá? A Rede Bahia tomou como estratégia trabalhar com amplitude de 20% a menos, 20% a mais. Então a nossa faixa salarial para cada cargo, ela começa em 80% da média, 90% da média, 100% que é a média, 110 ou 120. Então cada cargo meu, ele tem 5 níveis salariais dentro da faixa de um determinado cargo, de uma determinada pontuação. Cristina, como é que você chega à conclusão de quanto é que você vai pagar e se isso cabe ou não cabe dentro da saúde financeira da empresa? Gente, isso é extremamente importante. O que é que acontece? Quando a gente define o EBITDA de uma organização, ou seja, quanto é que eu vou dar de resultado para o meu acionista? O custo operacional com pessoas, não tenha dúvida, em qualquer organização de área de serviço, como é o nosso, que a gente depende de pessoas para poder produzir, me entregar, meu custo operacional é muito elevado. Então eu tenho que ter muito cuidado nessa definição, porque ele mexe diretamente no resultado do acionista, né? Então, quando me perguntam assim: ah, Cris, por que a gente não revisa a nossa tabela salarial? Por que a gente não paga melhor? Por que a gente, em vez de começar um cargo no inicial da faixa, que é 80% da mediana, a gente já não paga direto a média? Porque isso daí é o que me dá flexibilidade, flutuação, para que eu consiga atrair boas pessoas. Eu digo que ela tem uma movimentação financeira da empresa, ela pode entrar em 80, mas chegar até 120, e eu vou administrando isso com a saúde financeira da empresa, né? Eu não posso começar a pagar muito, por exemplo, eu tenho empresas, e aí dentro de remuneração a REI também traz isso, tá? A metodologia REI, ele define a estratégia da empresa, ele faz um quadro e define os quadrantes. Você pode atuar na primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. O que é que isso quer dizer? Ele vai desde o menos agressivo em termos de remuneração e mais agressivo em termos de remuneração. Eu pago acima da média, pago na média, pago abaixo da média. Isso vai te dizendo qual é o quadrante de atuação. No nosso caso, como a gente tem um volume grande de pessoas e que impactam diretamente no resultado do EBITDA da empresa, eu não posso ser tão agressivo em termos de remuneração. Então eu entro com a parte de benefícios, né? Que diminui o meu custo operacional, mas é atrativo. Então hoje, por exemplo, nós temos uma política de remuneração muito bem descrita, aonde deixa claro para todo mundo da empresa, para todos os colaboradores, como é que a gente movimenta pessoas na faixa, quantos por cento a gente pode dar de aumento, como é que a gente promove, como é que a gente reconhece por mérito, ou seja, toda a parte de movimentação financeira está na nossa política. Então, por exemplo, se hoje eu vou fazer uma movimentação por mérito, reconhecimento por produtividade que uma pessoa tem durante o ano, ele sabe que no máximo ele vai ter 15% de aumento, porque a nossa política é muito rigorosa nesse sentido. Começa de 5% até 15%, dependendo do resultado que ele tenha agregado para a organização. Por exemplo, na nossa questão de promoção, qualquer cargo, qualquer promoção que você faz durante um ano, você tem no máximo 25% de aumento. Ah, Cristina, mas você passar uma pessoa do cargo de gerente para diretor, vai ser mais de 25%. Aí a gente cria um plano de movimentação financeira, onde você tem essas movimentações escalonadas ao longo do tempo até você ser enquadrado na função. E por que não dá um aumento logo? Pela questão da saúde financeira que a gente está falando. A gente tem um limite que precisa flutuar de incremento salarial dentro do ano para que eu não carregue muito meu orçamento para o ano seguinte. Então tudo isso é muito bem calculado, tá?
A pessoa hoje que senta nessa cadeira de remuneração na minha equipe, ela tem que entender mais de matemática do que de pessoas. Ela faz mais conta do que olha para o nível de satisfação do colaborador. Para o nível de satisfação do colaborador, eu tenho minha equipe de consultoras de desenvolvimento, que são os meus BPs, tá? Que é o modelo que a gente atua aqui em termos de atendimento ao cliente interno, que esse sim, briga com ela e dizendo, olha, o pessoal não está satisfeito, a gente precisa rever isso, mas ela é a pessoa que olha número, tá? Eu tenho que ter o compromisso de manter um equilíbrio financeiro dentro da organização. Bom, e aí como é que eu faço com os benefícios, né? Bom, se eu não posso movimentar para impactar muito o meu custo operacional, eu faço através dos meus benefícios. O que é que hoje a gente tem de benefício na rede, tá? A gente tem um plano de saúde Bradesco, a gente tem ticket refeição para quem faz serviço externo. Para quem faz serviço interno, eu tenho um restaurante muito bacana aqui, em que as pessoas têm disponibilidade de almoço. A gente subsidia 80% da refeição do colaborador. Temos um programa de participação e resultados bem atrativo, plano odontológico, temos seguro de vida, flexibilidade de horário, que hoje, inclusive, esse modelo home office, eu sempre digo, gente, é um modelo que veio para ficar. Hoje ele é extremamente atrativo no meu processo seletivo. Eu já tive pessoas aqui, por exemplo, a área de tecnologia, eu ter uma analista na área de desenvolvimento. Ele chega aqui e diz, é 100% home office? Se não for, eu não contrato, gente. Porque essa galerinha já tá na cabeça que posso trabalhar em casa sem problema nenhum, que a minha entrega tá garantida. Então a gente tem essa questão de flexibilidade de horário, tá? Temos o modelo home office. Inclusive a gente tem até uma coisa que eu acho super bacana. A gente tem flexibilidade de horário, inclusive, na nossa jornada diária mesmo presencial. Eu tenho que dar X horas. Se eu vou chegar às 10, sair às 8, se eu vou chegar às 9, sair às 6, enfim, cada um tem a maturidade para fazer a sua jornada, tá? A gente tem uma política e um benefício de incentivo à educação muito bacana para nível superior, idiomas, curso técnico. Tem 2 benefícios hoje, e aí que é um grande desafio nosso que existe no mercado e que é um sonho de consumo dos colaboradores, que é previdência privada, que hoje a gente não oferece, e vale alimentação. Cris, e aí, por que não oferece? Lembra que eu falei da questão de flutuação? Nós também temos uma questão de benefício que a gente tem que avaliar até aonde a gente também consegue ir para que isso não afete o resultado da empresa, né? E quando a gente fala de resultado da empresa, é sempre muito importante a gente lembrar do seguinte, que a gente fala de resultado para o acionista, mas a gente está falando de resultado para o colaborador. Porque quando você tem um programa de resultado, onde no final do período você consegue apurar o resultado da empresa e você pega uma fatia desse bolo e distribui com seus colaboradores, não tem como todo mundo não estar preocupado com o resultado da empresa, porque afeta no seu bolso também. Então a gente é muito transparente nesse sentido, tá? Uma das questões que eu estava até conversando com o André aqui antes da gente começar esse bate-papo, a gente estava falando muito sobre a questão de diversidade, de inclusão, equidade salarial e assim, o que é que eu vejo hoje? Quais são os grandes desafios nessa área, né? Eu vejo 3 grandes desafios. Primeiro como atrair a geração mais nova e reter dentro de um programa de remuneração e benefícios. Porque é uma geração que ela é atrelada a desafios, né? Às vezes não está atrelada ao benefício, às vezes não está atrelada à remuneração, está atrelada o que é que você vai dar em curto prazo. E entenda, e eu não posso pensar a médio e longo prazo, porque não é uma geração que pensa a médio e longo prazo. O que é que eu vou oferecer aqui e agora? E por que eu estou ressaltando isso? Porque vocês são essa geração que estão entrando no mercado e que eu tenho que me preocupar como é que eu vou conseguir atrair vocês para a organização e como é que eu retenho vocês na organização. Então hoje, dentro de remuneração e benefícios, esse é o meu maior desafio. E aí, em resposta a isso, nós criamos e desenvolvemos no ano passado o nosso projeto de trilha de carreira, tá? Nós mapeamos
todos os cargos que nós temos na empresa. Criamos um enorme mapa com todas as possíveis movimentações. Então, assim, eu hoje consigo me enxergar, olha, eu estou aqui como analista de RH. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso galgar cargos? Aonde eu posso buscar outros benefícios? Como é que eu mudo de uma área para outra? Esse mapa ele está todo relacionado. Você tem as carreiras diretas, em que você sai como analista 1 de RH, 2, 3, passa a ser coordenadora, gerente, enfim, diretora de RH. E eu sigo, que a gente chama de carreira tradicional. E eu tenho as minhas carreiras transversais. Poxa, eu estou aqui no RH, mas surgiu uma oportunidade no comercial, eu tenho uma habilidade para isso, vou me posicionar em tal lugar, e aí você faz essa movimentação. Então, para essa geração, se a gente não tivesse dado desafios, carreiras, caminhos, etc., seria muito difícil a gente reter, né? Mas dentro da área de equidade salarial, principalmente quando a gente fala aí de gênero, né? Temos divergência salarial entre homens e mulheres, temos divergências salariais entre brancos e negros, temos divergências salariais entre hétero e homem. Então, assim, a gente batendo papo, né, André? Uma das coisas que a gente estava falando assim, a Rede Bahia sempre foi uma empresa extremamente diversa e inclusiva. Não existia uma política de remuneração, ou não havia, na realidade, uma política de diversidade e inclusão que traduzisse isso de forma clara e transparente. Era uma coisa que se vivia no dia a dia. Quando eu cheguei aqui em 2021 e que eu entendi a política de remuneração da empresa, fiz um mapeamento de como é que nós estávamos dentro desse processo, se existia alguma questão que precisava ser adequada, eu fiquei extremamente feliz em saber que a gente era extremamente diverso, inclusive que a gente não tinha nenhum tipo de desalinhamento nesse tipo de situação, tá? Mas a gente fez questão de atualizar a nossa política de remuneração, deixando bem claro que essa política era voltada para todo e qualquer colaborador, independente de sexo, orientação ou qualquer coisa similar, tá? Ético-racial. Adequamos o nosso código de ética para essa questão de diversidade e criamos a política realmente de diversidade e inclusão. O ano passado, então assim, a gente traz isso muito à luz para todos os nossos colaboradores e o ano passado, não, esse ano, no início desse ano, houve uma medida provisória do governo federal dizendo que as empresas tinham que fazer declarações de equidade salarial, né? E assim, eu me lembro que na época quando saiu essa medida provisória, vários pares, amigos meus me ligaram, Cristina, que absurdo, como é que a gente vai fazer isso, qual é o nível de exposição? Eu disse, gente, eu tô muito tranquila quanto a isso, eu tô muito tranquila. Não que a gente plantou para poder semear esse resultado, mas é porque a gente acredita nisso como valor. E não deu outra, a gente descobriu que as mulheres aqui ganham um pouquinho mais do que os homens. Eu agora tenho outro problema, tá? Em termos de equidade salarial. Temos que olhar se a gente está fazendo algum tipo de distinção. Mas não é isso, é porque a gente tem realmente muitas mulheres no cargo hoje gerencial, cargos de diretoria também, enfim, cargos de coordenação. Não há essa divergência, tá? Então, assim, o que é que eu vejo como um grande desafio para as organizações no que a gente tange essa questão de remuneração, de carreira, de equidade, é essa questão da política de diversidade e inclusão. Acaba sendo um desafio em várias frentes, né? Na frente de carreira, na frente de representatividade, mas graças a Deus isso não é um desafio que eu tenho que me preocupar. Eu tenho outras preocupações, mas essa realmente não é uma grande preocupação, tá? Como eu falei para vocês, a gente utiliza uma metodologia REI, que ela é muito pautada em dados e fatos. A gente tem uma tabela única, então assim, não tem como a gente ter essa distinção, porque é por cargo. Então, se eu sou gerente de RH, eu tenho uma pontuação, minha faixa é tal, eu tenho as avaliações de desempenho, eu tenho avaliações de resultado, então eu não posso estar descolada no meu resultado da minha aplicação, da minha tabela salarial. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande a esse processo, tá? Que mais, gente, que eu posso estar falando para vocês? Competitividade estratégica também, que é uma questão que é importante.
Eu sempre digo que a competitividade estratégica dentro do salário e remuneração, ela está muito linkada ao posicionamento da organização no mercado, tá? Quando você é líder em um determinado segmento, você já tem um passo à frente das outras empresas, independente da sua política, porque você quer fazer parte do que é o melhor, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vou entrevistar um repórter, um candidato para uma vaga de repórter, de apresentador, de jornalista, quando ele diz assim, meu sonho sempre foi trabalhar na Rede Bahia, porque a Rede Bahia é a primeira em audiência, é uma afiliada Globo. Isso já te dá uma estratégia de competitividade muito grande. E aí você tem a segunda questão, que é o seguinte, eu preciso, além do nome, trazer clima organizacional, eu preciso trazer uma política que seja competitiva, eu preciso pagar salários que sejam competitivos com o mercado. Só que quando você é a primeira, seu resultado é o melhor, você automaticamente... Gente, é uma sequência, tá? Se eu sou a primeira no mercado, se eu sou líder, se eu tenho uma maior rentabilidade, se eu sou empresa maior, óbvio que eu vou poder pagar melhor. Isso aí é uma sequência óbvia, tá? Então, hoje eu não tenho problema em tirar pessoas de outras empresas do segmento para trazer para a rede, tá? Inclusive, vou falar até de forma bem clara isso para vocês. A gente, quando negocia com o sindicato, reajuste salarial, nós hoje trabalhamos com o sindicato patronal, tá? Então, são todas as empresas do segmento que sentam para poder negociar. E foi muito engraçado, a gente estava numa reunião essa semana com o Sinjorba, desculpe, Sinterp, a Sinjorba é de outro negócio, com o Sinterp, e o coordenador, que é justamente o diretor da Band, no final chegou e disse assim, Cris, olha só, para de tirar a gente da minha empresa, por favor. E eu disse, meu amigo, eu não posso fazer nada se eles querem vir trabalhar com a gente. Então, assim, tem essa questão que a estratégia de competitividade, ela realmente diminui um pouquinho, tem menos peso se você é líder no mercado. Se você não é líder no mercado, aí sim, gente, vocês têm que ter uma estratégia, a empresa tem que ter uma estratégia muito grande para conseguir atrair, né? E assim, eu sempre falo, é melhor você atuar numa carteira de benefícios que são gastos indiretos no seu resultado financeiro do que em salário. Porque o salário, ainda mais com a carga tributária que a gente tem hoje no Brasil, realmente para cada um colaborador que você contrata, você na realidade, o empregado que você tem, você paga de imposto mais meio funcionário. A depender do negócio, chega a ser quase até 2, entendeu? A depender do grau de risco da sua empresa. Então, assim, pense no que é o custo de você ter um colaborador hoje numa empresa brasileira, né? Então, tem que se pensar com muito cuidado. Então, eu dou uma dica, se for para você ser competitivo, invista mais em benefícios do que em salário direto, porque isso vai te trazer um custo muito elevado, tá? Que mais que eu posso trazer para vocês aí de informação que ajude a vocês entenderem um pouquinho esse mundo da remuneração, tá? Como? Planos futuros. Planos futuros. Planos futuros. Bom, vou falar uma coisa para vocês. Excelente pergunta. Se vocês estão acompanhando aí as notícias do mercado, etc., vocês devem ter ouvido, em 2015, quando nós tivemos uma crise financeira grande, mundial, nós tivemos muita ajuda, as empresas tiveram uma ajuda muito grande do governo federal em questão de desonerar o custo de pessoas nas empresas. De que forma? Não sei se vocês já ouviram falar sobre desoneração da folha, né? A desoneração da folha é o seguinte, se diminuiu os encargos de arrecadação das empresas para que as empresas continuassem contratando, ou seja, movimentasse o mercado para que não aumentasse a taxa de desemprego, tá? O que é que isso traz? Eu tinha um recolhimento de 20% para o INSS, passei a recolher 8%. Então eu tive aí
digamos assim, um saldo de 12%, fôlego financeiro de 12% para contratar. E realmente, gente, se vocês virem qualquer pesquisa no mercado, a gente passou por essa crise de 2015 de uma forma mais tranquila, justamente por algumas medidas que foram tomadas, tá? Com isso, nós tivemos agora o que a gente chama de reoneração da folha. Esse período de alívio fiscal que a gente teve aí de recolhimento de impostos vem agora, a partir de 2025, a ser recolhido os 20%. Claro que vai ser de forma gradativa. E aí a gente tem um grande desafio, que é o seguinte: como é que eu vou acomodar dentro da minha política de remuneração, dentro da minha política de salários, essa oneração da folha novamente, tá? Então, assim, o nosso grande desafio é como é que eu vou acomodar a minha massa salarial para trazer o resultado que a empresa espera para os próximos anos, né? E assim, e aonde é que está o grande compromisso que a rede tem? Nós queremos fazer isso sem diminuir postos de trabalho. A fórmula é difícil, porque a gente não pode reduzir salário, né? Hoje a nossa legislação não permite. Nós queremos garantir emprego, nós não podemos deixar de recolher impostos. Isso é uma coisa que a rede é extremamente legalista. Nós não deixamos de fazer nenhum pagamento, salário em dia, desde que a rede existe. A gente não atrasa pagamento, a gente não deixa de recolher. Então, assim, quando você tem uma empresa extremamente legalista, o que é que você faz, né? Então, a gente tem esse grande desafio: como acomodar os salários e a massa salarial que a gente tem hoje dentro dos próximos anos, tá? E a gente ainda está discutindo o assunto, eu ainda não tenho uma solução, não tenho como trazer aqui para vocês. Mas ela vai perpassar para economias e outras áreas, para que eu não precise mexer na minha política de remuneração, tá? A gente entende que não vai fazer agora pesquisa de mercado para voltar a ver se a gente diminui as nossas faixas salariais. Não é esse o caminho, tá? Nem nos benefícios. Nós também já tomamos a decisão que não vamos mexer em auxílio à educação, não vamos mexer em plano de saúde, mas a gente precisa achar soluções, né? E para isso a gente vai fazer um projeto muito grande que a gente chama de eficiência operacional, que é isso que a gente está desenhando agora, que é um grande desafio para o futuro das organizações. Você vai ter que pensar em eficiência operacional, mas a rede não vai querer mexer na estratégia de remuneração. Isso a gente não faz. E assim, o que é importante para vocês saberem, tá? A nossa estratégia de remuneração, ela é sempre pautada em pesquisa salarial, não tenha dúvida, né? Depois da pandemia, nós tivemos alguns cargos e a gente pensa para o ano que vem, 2025, e aplicar uma nova pesquisa para ver como é que ficaram algumas posições depois da pandemia, que houve valorizações grandes. Por exemplo, a área de tecnologia é uma área que cresceu muito dentro das empresas, teve uma grande relevância porque o mundo ficou tecnológico, mais ainda, né? Então hoje eu preciso ver se minha remuneração na área de tecnologia está condizente com o que está aplicado no mercado. No final da pandemia houveram essas mudanças lembra que eu falei lá no início quais são os 3 pontos que a gente avalia: know-how, a questão de responsabilidade, solução de problemas. Hoje a tecnologia é um grande solucionador de problemas para várias situações nossas, com nível de responsabilidade elevadíssimo, para que a gente consiga dar segmento nessa transformação tecnológica, ainda mais no nosso segmento que trabalha e migra para o digital cada vez mais, né? Então, se faz necessário agora uma pesquisa, a gente ainda acha que esse ano não vai fazer, vai deixar estrategicamente para o ano que vem, até porque com essa questão da oneração a gente também não sabe se as outras empresas vão mexer nos seus salários para que a gente faça uma coisa mais atualizada, tá? Mas a gente geralmente faz pesquisa
não anualmente, não de 2 em 2 anos, até porque a gente entende que as organizações não mudam suas faixas salariais ou relevâncias de cargo a todo instante. A gente entende que quando a gente tem situações impactantes no mercado que possam transformar essas posições, aí sim a gente faz a pesquisa, tá? E aí a gente está falando de casos como pandemia, crises financeiras, onerações de folha de pagamento. Aí nessas horas a gente para poder rever nossa estratégia, tá? Mas de antemão já digo que a Rede Bahia não vai mexer na sua estratégia de remuneração. A gente vai continuar com a mesma amplitude, garantindo os postos de trabalho, mas talvez no final do ano que vem a gente faça uma pesquisa para ver se houve algum reposicionamento das organizações nesse sentido, tá? Gente, olha, de remuneração, eu acho que essas são as grandes questões aí que são desafiantes para as empresas, tá? Me coloco à inteira disposição de vocês. Meninos, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem super à vontade, tá? Não, eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade do tempo, né, agradecer, reiterar que foi uma honra para nós, né, podermos fazer essa entrevista aqui na Rede Bahia, né, que é essa grande afiliada, né, da Rede Globo, que como todos sabem, né, É a potência, é o canhão. a potência É o canhão de mercado, de comunicação. A potência de comunicação e mídia do nosso mercado. Então, assim, pra gente é realmente uma honra, um privilégio enorme, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo potências, nomes potentes e que alguém chega, a gente chega e diz, eu também estudei na UFBA e gente, sabe? É uma excelente escola, posso dizer com sinceridade, não desmerecendo outros cursos ou outras faculdades, mas eu fui aluno da UFBA de Direito e te digo, eu tive uma formação privilegiada por ser UFBA, tá? Hoje, quando alguém chega aqui, um candidato, e diz, olha, eu sou UFBA, eu olho com muito carinho, porque eu sei que tem uma formação diferenciada, né? A gente teve muitas faculdades, infelizmente, agora, que foram compradas por grupos americanos, etc. Não estou questionando metodologia não, tá, gente? Cada um entende de uma forma, mas eu acho que a metodologia de ensino brasileira é um diferencial. Tá? E são nomes incríveis, assim, e nós que estamos lá sabemos que nossa universidade é incrível. É incrível. É uma potência e nós que estamos lá sabemos disso, nós sabemos a formação que estamos recebendo. Mas a gente ouve tanta coisa, né? As críticas e por tudo. Mas quando a gente vê as potências que saíram da UFBA, né? E quando a gente vê essas pessoas dizendo, não, porque eu fiz UFBA, é aquela coisa, ai, que bom que eu sou UFBA. Olha, eu vou te dizer, minha filha quando prestou vestibular, ela prestou vestibular para a UFBA e prestou vestibular para a Baiana. Acabou passando na Baiana. Eu vou encerrar. Pode.